não só é positiva, mas como ela é necessária. Existem muitos dirigentes também, sempre amadores, né, aquelas pessoas que ocupam posições dentro dos clubes de futebol do Brasil, que incapazes de saber o que deve ser feito e também por não saber como as coisas devem ser feitas, terceirizam, né, uma parte do seu trabalho, que é tocar um time de futebol, tocar um grupo de jogadores, administrar essas pessoas todas de forma a ter delas o melhor rendimento esportivo possível, lembrando que evidentemente todas são pessoas, são seres humanos. Então terceirizam, facilitam, acham que é bom que um determinado choque de realidade, essa expressão é muito utilizada, aconteça por intermédio do contato com esses torcedores, que não são torcedores, que não se importam com o clube, não se importam com o time, importam-se apenas com si próprias. Estão ali para ameaçar, para falar alto, depois para fazer vídeo e colocar no Instagram, para ficar se jactando em rede social de que entrou no CT e deu um aperto na diretoria e às vezes nos jogadores. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, e eu sei, eu vou ser criticado por isso daqui a 2 segundos, que acha que é assim que tem que funcionar as coisas, que esses milionários mimados precisam mesmo ter a sua atenção chamada dessa maneira um pouco mais violenta, até ameaçadora. O que existe é a ameaça. As figuras que foram ao CT do Corinthians ontem disseram: vamos dar 7 jogos e depois vamos tocar o terror. Talvez não tenham sido exatamente essas as palavras, mas essa era a ideia, essa era a intenção. E é assim que se faz. E tem gente que bate palma. Tem gente que acha que isso é assim mesmo, especialmente em centros de treinamento, que é o local onde os jogadores trabalham. É um local onde esses dirigentes, bons, ruins, médios, também estão trabalhando. Em que outra linha de atividade alguém vem no local de trabalho para botar o dedo na cara dos outros? Aonde isso acontece? E por que acham que no futebol é assim? O Jô teve o carro apedrejado, com a família dele dentro. Deveria bastar, mas não basta, porque as notas sempre mostram, sempre dizem, felizmente ninguém se feriu. E eu venho dizendo há bastante tempo, dizendo e escrevendo. Um dos pontos principais foi o que aconteceu com o ônibus do São Paulo, numa alça da Marginal, aqui na cidade de São Paulo, quando o ônibus se dirigia para o Morumbi para o jogo contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Usaram bombas. Recentemente, ameaça de morte aos jogadores do Vasco, com aquela faixa que passou em cima do estádio. Vão esperar o quê? A morte de um jogador? Para falarem, não, aqui temos que traçar uma linha. Isso está indo longe demais. É preciso respeitar as pessoas. É isso que vão fazer. E é importante você falar, porque não é uma exclusividade do Corinthians, né? Isso tá pelo não Brasil. é, claro que não. Agora, Zupac, no caso do Jô, o Jô tem uma história belíssima no Corinthians. Foi campeão brasileiro há pouco tempo. Corintiano, de poucos anos, né? Foi o mais jovem a vestir a camisa profissional, né? Com 16 anos. Tem uma história maravilhosa. Ele não fez o gol contra o Atlético Mineiro, me pareceu mais por dificuldade física do que por inteligência ou por... Ele tentou, ele está tentando. Como que o cara acha que tem o direito de apedrejar o carro de um cara com tanta história? Tá errado de qualquer jeito, mas um cara com tanta história, um ídolo do time, tratado dessa forma, não dá para entender. Sabe por quê, Edu? E aí não estou falando especificamente desses criminosos aí que fizeram um atentado contra o Jô e a sua família, mas muitos torcedores dizem, e aí eu concordo, que os jogadores não são maiores do que os clubes. Então o Jô, no caso, o Jô não é maior do que o Corinthians. Aí eu concordo. Só que esses torcedores, eles se acham maiores do que o clube. Eles se acham os donos do clube a ponto de eles decidirem quando o atleta merece ficar ou merece ir embora, quando o atleta merece ter paz ou quando o atleta merece apanhar. Então, eles que não toleram que o jogador se coloque acima do clube, eles se colocam. Eles se acham mais torcedores do que, por exemplo, um torcedor que não viaja para assistir o jogo em outro estado, por exemplo. E eles não são maiores do que o clube. Eles não são maiores do que os outros torcedores, né? Então, esse sentimento de que eles mandam, eles definem, eles
são os donos da situação, isso é parte do que motiva atitudes bárbaras, do ponto de vista de barbárie, e criminosas como essas. E aí, não sobre esse caso específico, mas sobre esse ambiente bélico que se vive no futebol, e esse caso é mais um caso, não é um caso isolado, e o histórico recente em relação ao próprio Jô já é um histórico mais amplo. Eu acho que a gente tem que refletir, inclusive, sobre o nosso papel. E não é que nós temos culpa na pedra do carro do Jô, mas nós temos responsabilidade também nesse ambiente odioso que se tornou o futebol. Quando a gente trata uma derrota de um jogo como vexame, como vergonha, como inadmissível, quando a gente fala aqui em rede nacional que perder um jogo para o time X é inadmissível, a gente está falando para o torcedor que ele não pode admitir. E se ele não pode admitir, ele vai fazer o quê? O mais brando vai na rede social xingar, ofender, ameaçar, o que já é grave. O mais animal vai agredir. Não porque a gente falou, mas de alguma forma a gente motiva essas reações em quem tem algum tipo de princípio dos mais negativos possíveis. Então, acho que vale a reflexão também sobre o nosso papel em toda essa rede de ódio que virou o mundo, né? Mas sobre nossa matéria aqui, que é o futebol. E sobre o Corinthians, eu queria falar o seguinte. A nota que o Corinthians soltou hoje, ela é politicamente correta, ela é literalmente correta. Mas acho que vale a reflexão também, porque quando o Jô usou a chuteira verde para azul para uns, verde para outros, o que é que o Corinthians fez? O Corinthians protegeu o Jô, como ele disse na nota hoje, ou o Corinthians jogou o Jô aos leões? Numa nota pouco pensada, uma nota populista, falando sobre uma multa que ninguém sabe se deu ou não, e que se deu foi um absurdo. Naquele instante, o Corinthians não protegeu o Jô, o Corinthians expôs o Jô. Quando o Corinthians abre o CT para os torcedores que questionaram sobre o Jô também, porque nesse vídeo aí eles falam, e o Luan, e o Jô. Quando o Corinthians abre o seu CT para torcedores que estão ameaçando os jogadores, o Corinthians está protegendo o Jô, como ele diz na nota, ou o Corinthians está expondo o Jô? Porque nesse vídeo aí da agressão, um torcedor fala, aqui é Gaviões, ele fala o nome da torcida. Uma das torcidas que esteve dentro do CT na véspera. Então não adianta o Corinthians na nota falar em proteção ao Jô se nas suas atitudes ele não protege. Né? A nota do dia da chuteira, o Corinthians jogou o Jô aos leões. E a partir dali... É uma chuteira que ele já tinha usado em treino... E não importa, Edu, e não importa se a chuteira... Já tinha usado em treino, mas já tinha sido, inclusive, veiculado na TV Timão. Vídeos com aquela mesma chuteira, e ninguém tinha visto o problema. A maneira que o Corinthians se comportou ali foi a maneira para agradar o torcedor e para incitar o torcedor. Então o Corinthians ajudou a expor o Jô, e a partir dali a relação do Jô com o torcedor mudou, mesmo que o Jô tenha cometido deslizes após aquele episódio. Então é preciso que todo mundo reflita sobre o seu papel nessa relação. O que aconteceu com o Jô e com a sua família é crime. E se o Jô quiser pegar a sua família e ir embora do Brasil, ele está corretíssimo. Eu fico pensando no caso Hernanes, como o São Paulo teve uma relação legal com o seu